Salve, tropa, tudo bem? Eu sou Vinícius Batista, Vinícius Eupídio Batista, meu nome completo, mas não precisa falar, né? Vocês me conhecem, já sabem quem sou. Estamos aqui no Tribuna da Rua, a gente tá testando hoje um novo formato, tá certo? Um formato um pouco mais próximo de live, próximo de react, assim, justamente porque a gente quer fazer uma nova forma de produção de conteúdo, uma produção mais longa, um pouco mais esticada. Então é importante a gente ter, né? Como eu posso te dizer? é, Essa versão, né? Essa versão mais didática, talvez. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter aula de filosofia aqui. Não, 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 não. Muito pelo contrário. Professores de filosofia tem ótimos aí na internet, né? Pesquisa o canal, isso não é filosofia. Maravilhoso. Tem a Nova Acrópole. Tem vários canais que vão dar aula de filosofia pra vocês. Eu não vou. Eu vou dar minha opinião pautada nas coisas que eu acredito, vejo, observo, estudo, compreendo. Ou seja, é extremamente limitada. Limitada e egoísta. Porém, de extrema importância a gente está falando sobre essas coisas no meu ponto de vista. Então eu estou fomentando esse debate aqui com vocês. E hoje, por esse formato ser um pouquinho diferente, a gente vai fazer assim, ó. Vocês gostaram do cenário? Pô, tô com o mic, tô com coisa aqui, o cabelão, bem diferente. Hoje é diferente. Vamos ver como é que vai ser. Seja bem-vindo então vocês às aulinhas aqui do Tribuna da Rua, onde a gente vai pontuar coisas da realidade a partir da perspectiva pessoal do seu professor de filosofia e artista querido, eu. Beleza? Quando eu produzi o Tribuna da Rua, minha ideia era justamente isso, fomentar o debate, né, para através do conhecimento e da liberdade a gente construir a nossa voz ativa. E esse formato aqui, nossa, deu soluço, já tiveram soluço? Credo, né? Toma água. E esse formato aqui, esse formato é um pouco desse jeito aqui que vocês vão ver, é justamente para a gente facilitar o discurso, esticar mais, né? Gravar mais fácil e tal, produzir mais conteúdo. Então agora, acompanha com o tio Vini, vamos ver o que a gente vai conversar hoje, né, meu? O que nós vamos falar hoje, tio Vini? Essa é a pergunta que vocês me fazem, eu adoro quando vocês perguntam, viu? Pode perguntar mais vezes. Velho, nós vamos falar de polêmica, nós vamos falar de política paranaense, nós vamos falar de cultura e educação, nós vamos falar principalmente sobre a política das aparências e a lei anti-Oruan. Você já ouviu falar na lei anti-Oruan? Você sabia que em Apucarana foi aprovada a lei anti-Oruan? Você sabia que em Apucarana teve audiência pública sobre a lei anti-Oruan e uma discussão enorme sobre esse assunto? Né? Hoje nós vamos discutir, né, como é que isso se reverbera na sociedade, nos agentes de cultura, nos artistas, nas artes no geral. E o quanto isso mostra que a política está produzindo formas bastante perigosas de políticas públicas, beleza? Apucarana também tá nesse viés extremamente conservador que a gente vê crescente, sem juízo de valor aqui, não tô falando se é bom ou ruim, cada um com as suas opiniões. Hoje eu vou levantar as minhas opiniões sobre a lei anti-Oruan, sobre Apucarana, sobre o vereador que propôs isso. Vou fazer alguns reacts, não sei, eu vou reagir, melhor assim, né? Eu vou reagir a alguns vídeos, então, que eu separei voltado, né, a esse assunto. O que vocês dizem pra mim? Eu acho maravilhoso. Então, acompanha comigo, vamos acompanhar aí. Essa semana passada agora, não me recordo bem o dia, foi aprovada a Lei Anti-Oruan em Apucarana, um projeto de lei apresentado por Danilo Ascioli, que é presidente hoje da Câmara de Vereadores de Apucarana, e essa lei foi aprovada mediante a muitas e muitas ressalvas, mediante a movimento popular não ouvido. A gente fez movimento popular e simplesmente ignoraram nossas pautas e demandas. Então hoje eu vim aqui como forma de esclarecer o que é isso, o que está acontecendo em Apucarana e como funciona esse tipo de política, tá certo? Vamos começar então reagindo a um vídeo? Bom, tem um vídeo aqui da TV Paraná que eu acho muito interessante a gente ver. Pera aí. Vocês estão conseguindo ver aí? Estão conseguindo ver aí?
Tô com vocês, vamos lá. Realizou esta semana uma audiência pública para debater o projeto de lei número 10/2025, de autoria do presidente do Legislativo, vereador Danilo Ascioli. O projeto propõe a proibição de contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público infanto-juvenil que envolvam, durante suas apresentações, expressões de apologia ao crime organizado ou uso de drogas. Fala-se isso, né? Como se fosse totalmente liberado, a criança tá em show que faz apologia ao tráfico, ao crime, etc, né? É curioso, né? Tá bom, vamos fazer um projeto de lei pra proibir o que já é proibido, já. Muito bom, criativíssimo, criativo. É muito fácil fazer política no Brasil. Quando financiadas com recursos municipais. A audiência foi conduzida pelo presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, vereador Moisés Tavares. E contou com a presença da vereadora Eliana Rocha, vereador Luciano Facchiano, Sidney da Leve Limpe, Wellington Gentil, Gabriel Caldeira, Guilherme Livotti e Adam Anharo, além do secretário de Cultura, Rodrigo Lievori, o Recife. É muito importante para a nossa cidade, para o projeto que eu apresentei, que é contra o crime organizado e que também é contra a apologia ao uso de drogas ilícitas para as nossas crianças e adolescentes. Eu trouxe um exemplo, quero que vocês olhem aqui. Essa aqui é uma música que eu sou contrário, que eu digo que não pode ter dinheiro público com ela. Diz assim: taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua. Eu lembro até hoje quando saiu essa música. Vocês lembram do só surubinha de leve, surubinha de... Eu tava no colegial ainda, mano. E quando essa música saiu, todo mundo, inclusive os funkeiros, achou que era abusiva demais. Teve até boicote em relação a essa música e ao artista, tá? Então, antes de falar em proibir essa música, ela já foi proibida. Até pelo próprio funk, ela já nem... Ninguém nem curtiu. Na época já. Eu lembro na época já. Ninguém curtiu. Imagina agora, velho. Tá muito mais amplo o debate urbano. Cara, debate urbano, fomentando estupro. Aí eu quero dizer o seguinte, você que é pai e mãe, lembra do jogo Baleia Azul? Que um monte de crianças... Porra, por que no jogo Baleia Azul apareceu eu? Porque eu tava de azul? Que eu sou uma baleia? Ah, sai fora, velho, tô me zoando. Se suicidou pela influência de um jogo? Do mesmo jeito, a música também influencia. Nós temos criminosos na política, criminosos de colarinho branco. Nós temos criminosos nas forças. Nós temos criminosos na música. E contra esses criminosos, a gente precisa combater de força veemente, dizendo, para os criminosos, para aqueles que fomentam o crime, para aqueles que fomentam o uso de drogas ilícitas, para esses nada de dinheiro público. Para os outros que defendem a cultura, não importa aí se é rap, hip hop, funk, sertanejo, esses aí podem ter acesso ao dinheiro público, não tem problema. Eu acho curioso que ele fala que não vai ter dinheiro público para financiar artista que canta sobre droga. Mas e o avião da Força Aérea Brasileira, que tava com 39 quilos de cocaína? Pode, daí, dinheiro público, patrocinar o próprio tráfico em si, né? Dentro do avião da Força Aérea Brasileira? Não sei, fica aí o questionamento, né? Se na música não pode falar, é claro que não vai existir aviões com pasta base de cocaína, a Força Aérea Brasileira transportando cocaína, claro que não. Que isso, só existe na música. O que não pode é querer fazer apologia ao crime, ao uso de droga ilícita, ainda mais querer o dinheiro do pagador de imposto. Algumas pessoas manifestaram que nós podemos incluir nessa lei o combate ao preconceito racial, ao racismo, e eu concordo. A gente tem que combater o racismo em todos os seus aspectos. Nós precisamos fazer o que é necessário. A lei não está aqui para lacrar. Tem gente que quer lacrar falando de uma lei que nem leu, que pelo jeito frequentou muita aula de arte, mas não frequentou aula nenhuma de português, tem preguiça de ler. Leia a lei e você vai ver que ela é em benefício de todas as famílias, em especial na defesa da criança e do adolescente. Porra, mestre Danilo Ascioli, a gente foi numa audiência pública sobre essa lei. E o senhor tem a audácia e a coragem de me dizer que nós não lemos a lei, Olha, velho, não lemos a lei. Frequentamos a aula de arte, mas não lemos mesmo, de verdade. Não lemos a lei. Por isso a gente vai ler ela agora. Vem comigo. Ô, galera, é claro que a gente não vai ler tudo, né, mano? Claro que não. Ler tudo isso aqui pra quê? É só pra gente passar o tempo aqui. Claro que a gente não vai ler tudo
porque eu selecionei alguns artigos antes pra gente ler, tá? É porque é o seguinte, como que funciona a produção de uma lei? Eles precisam, né, colocar a súmula da lei, depois separar em artigos cada ponto dessa lei, até se organizar uma lei votada, tudo mais. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Então é um processo para construir a lei. Para construir uma lei precisa de vários artigos. E o que eu quero dizer dessa lei é justamente sobre alguns artigos. Então eu já vou separar para vocês as razões dessa lei não ser uma lei boa para ser discutida em Apucarana. Talvez em São Paulo ela tenha algum sentido que eu ainda não encontrei, mas talvez tenha, né? Porque não sei se você sabe, essa lei ela não é proposta primeiramente pelo Danilo Ascioli, é proposta pela querida Amanda Vettorazzo, do MBL, se eu não me engano, tá? E esse projeto de lei aqui, a gente vai ler, não o projeto de lei todo, e eu vou explicar o porquê. É porque o projeto de lei em si, para ele se organizar, tem muita lei que faz sentido, né? O problema da lei não é a lei em si, porque o objetivo da lei é interessante. Quem gosta de tráfico de drogas? Quem gosta de crime? Quem gosta de abuso, de vulnerabilidades? Ninguém gosta, pô. Ninguém quer, então... todo mundo acha importante a gente travar uma luta contra o crime e o tráfico de drogas. Por isso que essa lei é perigosa, porque o assunto dela, a pauta dela, digamos ali, a súmula dela, é uma súmula que convence, que tem um discurso que dá a aparência de que a gente está fazendo alguma coisa de fato contra o problema na qual essa lei diz. Putz, ficou muito difícil, vamos tentar resumir? Basicamente, o resumo da lei serve apenas para tentar ludibriar a cabecinha das pessoas de que essa é uma lei boa. E o que vai deixar essa lei ruim são as brechas que vêm nos artigos, tá? Brechas, lembrando, brechas não são problemas na lei. Brechas são apenas brechas. E se utiliza dessas brechas quem é mau caráter, quem é oportunista, utiliza-se das brechas da lei, em sua maioria, os advogados, que querem convencer o juiz de que o seu cliente não é criminoso, então usam-se das brechas, né? E as brechas, elas servem para isso, né? Até mesmo porque não tem como a gente punir uma brecha. Vou dar um exemplo de brecha, por exemplo. Vocês lembram do caso da Mariane Ferrer? A moça que foi abusada lá, do carinha que drogou ela e abusou ela. Depois a sentença do julgamento desse carinha foi de estupro culposo, quando não há intenção de estuprar. Lembra disso? Lembra disso? Então, isso é uma brecha na lei. Encontraram uma brecha na lei para dar essa sentença. E brechas não são puníveis, são apenas brechas. Projeto de lei número 10/2025. A súmula é o seguinte: a ideia da lei é a proibição da contratação de shows de artistas, eventos abertos ao público infanto-juvenil que envolvam no decorrer da apresentação expressão de apologia ou ao crime organizado ou ao uso de drogas e da outras providências. Você pode ver que a súmula ela é bem básica, ela trata só do problema bruto da questão. Vamos então desmembrando os artigos. No artigo 1º, é um artigo generalista, é um artigo que está ali só para fundamentar os motivos. Olha, é um artigo que está ali só para deixar mais forte a convicção de que essa lei seria uma boa lei. É direito de toda criança e adolescente se desenvolver com dignidade, livre da influência do uso de drogas, do crime organizado, com condições adequadas para o seu pleno desenvolvimento físico, emocional e educacional, com proteção de qualquer forma de exploração, violência ou abuso, e com pleno acesso a oportunidades que favoreçam seu crescimento saudável e bem-estar integral. Tá vendo? É uma lei generalista. Ela se pauta, claro, na Constituição, nos direitos humanos, mas é generalista por isso, porque ela não são artigos bem específicos para fundamentar essa lei, são artigos generalistas. É direito de toda criança se desenvolver com dignidade, livre da influência do crime organizado, as condições e tal, tudo mais. Mas, de fato, isso é feito na prática? É de se pensar. Na maioria das vezes não é feito isso na prática. Então, o artigo ele já é nulo por si só, ele é quase um artigo hipócrita, né? Diz que é direito de toda a criança, isso, aquilo, mas não se respeita esse direito. Por isso que é generalista. Trata-se de uma lei boa, sim, mas é uma lei que na prática talvez não seja tão eficiente e aplicável assim. Aplicável? Seria essa a palavra? Não sei. Fica aí a critério de vocês. Mas vamos lá. O primeiro artigo, então, que eu achei meio incongruente, e eu vou explicar o porquê, é o artigo 2.
Toda criança e adolescente deve ter acesso à cultura das mais variadas formas, sempre à luz do princípio do melhor interesse do menor, de modo que não seja ofertada pelo poder público municipal produções que incentivem condutas criminosas, como o uso de drogas e apologia ao crime organizado. Tá. Primeiro ponto que eu preciso elucidar para vocês aqui é o ponto do melhor interesse do menor. Beleza? Quando eu li essa lei, eu não tinha noção do que seria o melhor interesse do menor. Me veio à cabeça, né, pessoas adultas que já sabem o que fazem, decidindo sobre uma criança que ainda não tem, né, desenvolvida a faculdade do juízo, digamos assim, né? Uma criança que ainda não sabe decidir muito bem para onde vai. Né? Essa foi a minha ideia. Porém, eu fui pesquisar um pouco a mais. Espera aí. Solo un minutito. Eu fui pesquisar um pouco a mais dessa lei, né? Não, dessa lei não, desse princípio, né? O princípio do melhor interesse. Vamos lá. E eu encontrei aqui... vou mostrar para vocês, espera aí. Eu encontrei aqui... aqui. No site da Jus Brasil, que junta todas as Julianas do Brasil, né? A Jus Brasil. Ah, não, essa foi péssima. Eu não vou publicar isso, não posso, não é possível. Ó, encontrei essa matéria no Jus Brasil e baixei aqui para ficar mais fácil da gente encontrar. Quando tratamos de criança e adolescente, deve-se ater de mais nada a nossa Constituição Federal, seu artigo 227, onde traz o seu texto com redação dada pela Emenda Constitucional 65 de 13 de julho de 2010, veja que é recente isso aqui, né? 15 anos atrás, é recente para a história, não é para nós, né? Mas para a história é recente. O entendimento da absoluta prioridade em relação à criança ou adolescente. Vamos lá. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Beleza? Artigo 227 da Constituição de 88, né? Esse menor interesse, né, o melhor interesse da criança, diz aqui, o princípio do melhor interesse da criança apareceu originalmente no texto da Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança em 89, quando apresentou as obrigações do Estado para com a infância, determinando o mínimo que cada nação deveria garantir às suas crianças e adolescentes. Ou seja, o princípio do melhor interesse, então, é um pouco mais profundo do que ser só apenas pessoas adultas decidindo o que é melhor para a criança. O princípio do melhor interesse para a criança tem muito a ver com a liberdade e subjetividade da própria criança, reconhecendo a criança não como uma extensão do seu pai, da sua família, mas reconhecendo, na real, né, a criança como um indivíduo subjetivo, pautado na sua própria liberdade e consciência. Então, o princípio do melhor interesse daria para a criança um pouco mais de poder de decisão sobre as coisas, né? Mas o grande problema do princípio do melhor interesse não é nem essa questão. Está um pouco mais para baixo aqui nesse texto, né? Vou encontrar para vocês, só um minuto. Encontrei. Ó. O ECA assegura o direito de liberdade, o direito ao respeito e à autonomia dos menores de 18 anos. Ou seja, liberdade, respeito e autonomia. Não é só porque é menor de 18 anos que não tem uma subjetividade, não tem uma vida própria, uma consciência própria. Então, esse princípio do melhor interesse, ele não é necessariamente adultos pensando o que é melhor para a criança, mas é adultos e crianças em paralelo definindo o que é melhor para eles, né? Não necessariamente só isso. É um pouco mais complexo, porque aqui embaixo diz, ó, eu ia pôr a mão na tela como se vocês estivessem olhando para mim, não, olha, panaca, né? Vamos de novo. A conceituação deste princípio torna-se difícil por conta dos padrões comportamentais das famílias que são diferentes, contendo cada uma sua própria complexidade. Por tal motivo, não há um conceito pré-definido acerca do melhor interesse da criança, sendo permitido que a norma seja adaptada conforme as imprevisibilidades e especificidades de cada núcleo familiar. Ou seja, quem define o que é o melhor interesse para a criança?
senão a imprevisibilidade e a especificidade de cada núcleo familiar, ou seja, cada cachorro que lamba sua caceta, caralho. É isso que eles falam basicamente, né? É muito complexo a gente querer lamber a caceta dos outros. Então cada um lamba a sua própria caceta, né? É difícil a gente falar desses padrões comportamentais porque cada família é um padrão. Como que eu vou saber o melhor interesse da criança se eu não sei qual é o interesse da criança, qual é o interesse da família da criança em relação à criança, do Estado em relação à criança? Então é muito confuso a gente conceituar um princípio de melhor interesse, abrindo espaço assim para interpretações erradas, abrindo espaço assim para oportunistas e pessoas que querem utilizar do seu próprio interesse como melhor interesse. Vamos de novo voltar aqui ao artigo 2 para a gente compreender melhor. Toda criança e adolescente deve ter acesso à cultura das mais variadas formas, sempre à luz do princípio do melhor interesse do menor. Tá, quem vai ter esse interesse em relação ao menor? Essa é a pergunta que a gente deixa aqui. A segunda pergunta é, de modo que não seja ofertada pelo poder público municipal produções que incentivem condutas criminosas, como o uso de drogas e apologia ao crime organizado. Ok, vamos falar então sobre as condutas criminosas, como o uso de drogas e a apologia ao crime organizado. Bom, basicamente, apologia e crime organizado sempre foram desculpas para se censurar movimentos artísticos. E para isso, para dar luz a esse tipo de situação, eu vou chamar e clamar o meu amigo Nilo Batista. Vocês fragam quem que é o Nilo Batista ou não fraga? Se vocês não fragam, vocês vão fragar agora. Se vocês desfragam, vocês vão fragar agora. Se vocês fragam, vocês vão fragar mais agora. É, velho. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos mostrar pra vocês. Veja, o artigo que eu tô trazendo pra vocês é de antes da lei anti-Oruan. Isso só nos mostra o quanto esse tipo de assunto, a criminalização do funk carioca e dos movimentos periféricos, sempre foi uma pauta para a cultura brasileira, tá? E a gente vai tentar encontrar onde. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa pontuar aqui, o primeiro ponto que a gente precisa pontuar aqui é o seguinte: Nilo Batista, ele é um jurista brasileiro e ele levanta uma questão que eu acho maravilhosa, que é a questão do pudor e da apologia. Houve aqui no Brasil um período aonde a gente teve a criminalização da capoeira, a criminalização do samba, a partir de uma lei chamada Lei da Vadiagem, tá certo? E isso não é uma coisa, tipo, isolada. É que, na verdade, sempre foi utilizado dois vieses para tentar censurar as artes. O primeiro viés é o viés do pudor, né? Onde a sexualidade, por ser um tabu religioso, acaba sendo um dos assuntos na qual a gente tem que tomar cuidado para falar, né? Principalmente na forma de expressão artística. E por isso é necessário a gente falar de pudor, porque quando a gente reprime esses desejos, esses âmbitos sexuais, a gente também reprime as vontades, né? E reprimindo as vontades, a gente cerceia a liberdade, a gente vai cercando as pessoas. O pudor, para o Nilo Batista, e a apologia sempre foram pretextos para a gente conseguir chegar no que a gente quer, que é o controle, né? Então eu falo de pudor, falo de apologia, não porque eu acho esse crime horrendo, horrível, tem que ser eliminado, mas é porque eu não quero que se fale sobre devido assunto, sobre devida temática, que não se expresse de uma devida forma. Ó, vamos ler aqui esse trechinho. Deixa eu só mudar aqui para vocês. Ó, vamos ler esse trechinho aqui do artigo do Nilo Batista pra gente entender mais ou menos como funciona essa questão da apologia e do pudor, beleza? Vamos lá. Olha, é o seguinte: dois grandes eixos criminalizantes atravessam aquele conjunto de crimes que Edward Kearney, num livro escrito há quase 100 anos, denominou delitos de expressão. O eixo do obsceno, que ofenderia o pudor, os bons costumes, o eixo da apologia, que ofenderia a ordem e a paz pública, tá certo? Mas o grande problema aqui, para o Nilo Batista, é que se você tem um crime de apologia sendo feito e o crime de atentado ao pudor sendo feito, ele já é crime por si só. Então por que você precisaria produzir uma segunda lei
punindo novamente esse tipo de situação, né? Se a gente já tem como crime a apologia ao crime, por que precisaríamos construir uma outra lei para punir um crime que já é crime? Se uma pessoa fizer apologia ao crime, ao tráfico de drogas, ela pode ser presa, velho. Ela pode ser presa, tá? Porque isso fere a expressão, a liberdade de expressão. A gente é livre para falar, mas a gente só é livre se a gente tiver consequências dessa liberdade. Se a gente não responder pelo que a gente fala, se a gente não tiver responsabilidade pelo que a gente fala, faz, a gente não é livre, a gente só é maluco mesmo, né? Então vamos continuar lendo o artigo dele? Vamos lá. No Rio de Janeiro, esses dois sempre confluíram na criminalização de manifestações artísticas, especialmente os musicais populares. O Major Vidigal, no primeiro quartel do século XIX, o primeiro chefe da polícia republicano Sampaio Ferraz, notabilizado pelo ódio à capoeira, lançam sobre os batuques africanos um olhar que retém alguns componentes das fantasias nas quais os inquisitores viajavam perante a descrição de um sabá orgíaco por uma desventurada bruxa confessa. Mas ao lado do obsceno fulgura a insurgência à ordem, o mau exemplo, a incitação ao crime. Que o chefe de polícia figure no primeiro verso do primeiro samba gravado pelo telefone de Donga e Mauro de Almeida é alarmante sintoma. No século XX, o samba sofreria perseguições similares às dos batuques anteriores. Durante a ditadura, não foram só os jornais que as vestiam que noticiaram uma estrofe de Os Lusíadas para preencher o espaço da notícia censurada. Livros, montagens teatrais, filmes e músicas foram intensamente censurados sob o pretexto de dois velhos eixos, o pudor e a apologia. Artistas presos, artistas exilados, artistas tendo que exilar-se da própria identidade para ver sua obra autorizada a existir. Um jovem mestrando poderia fartar-se no tragicômico anedotário criado pelo sistema penal da ditadura para impedir a livre manifestação artística. Rapaz, fala pra mim se o BO não é um BOzão, mestre. Se há 100 anos atrás, 200 já, né? Porque há 100 anos atrás já tinha um livro escrito, há 100 anos atrás, que falava sobre os crimes da expressão, e na ditadura, no período militar, a gente teve essa perseguição a artistas, né? A expressões, né? Principalmente expressões que iam contrário, né? Ao sistema vigente. A gente tem esses dois eixos, né, como o princípio para tudo isso. O eixo do pudor e da apologia, ou seja, é uma discussão antiga. O que se está fazendo hoje em Apucarana, no Paraná, em São Paulo, né, é uma discussão antiga. É a utilização dos mecanismos governamentais para censurar, calar movimentos principalmente populares. E é importante a gente pontuar que desse artigo do Nilo Batista, que é um jurista, ele vai desdobrando diversos assuntos sobre como isso é injusto e como esse tipo de julgamento ele sempre leva para um aspecto moral da coisa, né? Sempre vai para o aspecto moral da coisa. E acontece que a moralidade, as regras, os valores que eu tenho sociais, as ações que eu tomo, tudo isso vai de acordo com a forma como a gente enxerga o mundo, a subjetividade do mundo. Por isso que é complexo a gente falar sobre apologia e pudor. Porque nem todo mundo vê como apologia a mesma coisa, nem todo mundo vê como pudor a mesma coisa. Justamente porque tem um aspecto moral em cima disso. E a moral ela é relativa à construção do indivíduo. É muito difícil a gente dizer que não é relativo na questão da ética e da moral. É muito difícil, justamente porque se trata dos costumes humanos. E os costumes humanos são amplos, complexos, né? Ah, lembrando, e não só isso, né, velho? Por exemplo... Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável, a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Esse tipo de apologia à tortura não é inclusa nesse mesmo pacote da apologia, porque apologia à tortura também é crime. Então a gente vai falar de apologia. Então, como agente político, como apoiador então do nosso sempre presidente Bolsonaro, eu estou propondo esse título de cidadão honorário e espero que ele venha aqui, irei fazer o convite a ele. Quais apologias podem? Nesse caso, é muito específico, né? Eles colocam muito específico. A apologia é o crime e as drogas, né?
Vamos seguir pro próximo artigo? Vamos ver o que a gente consegue encontrar aqui. O próximo artigo que eu achei meio incongruente foi o artigo número 4. Ó, de novo aqui, ó, pra vocês verem o artigo 3 antes de eu ir pro 4. É dever do município e da sociedade geral garantir com absoluta prioridade os direitos fundamentais da criança e do adolescente, protegendo da influência do... Tá vendo como é geral, generalizadona aqui? Isso aqui acontece de verdade? O município e a sociedade garante prioridade nos direitos das crianças? O que você vê por aí com criança, velho? Porque eu vejo violência. Eu vejo violência o tempo todo. É violência social, violência familiar. O que eu vejo contra criança é violência, em sua maioria, né? Você, velho, você vê o município e a sociedade garantindo os direitos das crianças? Não vê, né? Mas na Constituição está que a gente precisa. Então eles colocam aqui uma forma de tentar validar as brechas que eles estão querendo que aconteçam, né? No artigo 2 a gente viu as brechas. Vamos para a brecha do artigo 4 agora? Vamos lá. O município deve adotar medidas eficazes para a prevenção da violência e da exploração de crianças e adolescentes, além de fomentar iniciativas que afastem o menor de idade de atividades como uso de drogas e apologia ao crime organizado, que o deixe vulnerável à criminalidade. Por que eu acho isso aqui perdão, uma brecha? Primeiro que é claro que o município deve adotar medidas eficazes para a prevenção da violência e da exploração de crianças e adolescentes. E eu te pergunto, essa lei é eficaz? Desde quando a prefeitura gasta dinheiro com eventos e shows que fazem apologia ao crime e apologia ao crime organizado? Não faz. A apologia que eles fazem é a bebida alcoólica, a nicotina, que são coisas legalizadas, né? Que estão dentro da lei ali, mesmo que sejam imorais, estão dentro da lei, né? Você pode fazer de uma forma legal. Ó, já que o Estado ele precisa fomentar iniciativas que afastem o menor de idade de atividades como uso de droga e apologia ao crime organizado, que tal a gente falar, então, de igualdade social? Que tal a gente falar de acesso à educação e à cultura de uma forma ampla? Que tal, então, ao invés da gente falar sobre a não contratar show de artistas que fazem apologia a isso, apologia aquilo, por que a gente não fala, então, sobre uma escola pública de artes, onde todas as pessoas poderiam estudar, não uma forma limitada, né? Por que a gente, então, já que a gente está pensando iniciativas que afastem as pessoas do crime organizado, por que a gente não fala, então, sobre segurança alimentar, sobre ausência de fome, sobre igualdade de oportunidades? Por que a gente não fala sobre moradia popular? Você sabe que na maioria das pessoas, 95, 98% das pessoas que entram para o crime, entram por questões de necessidades e miséria. Sabia disso, velho? Então, já que a gente não quer deixar a criança vulnerável ao crime, a gente devia tirar o crime da periferia e não proibir o artista de relatar esse tipo de situação na sua música. Não, se bem que aqui no artigo eles não estão proibindo o artista, né? É por isso que é um artigo sobre brechas. Eles não vão proibir o artista um estilo específico. Eles vão comer pelas beiradas, vão proibir a contratação de show e depois que essa lei já estiver rodando, eles vão definir que tipo de artista faz apologia ou não. O que é uma apologia para você? O que é apologia às drogas? O que é apologia ao crime organizado? Né? É fazer propaganda, quase, que como se fosse ótimo você ser do crime, mas que música que faz isso? Você lembra? Que artista que faz isso? Qual artista que você conhece que faz isso? Por que eu acho que o artigo 4, então, é um artigo muito aberto? Porque sim, a gente precisa adotar medidas eficazes para a prevenção da violência, da exploração das crianças. Mas essa medida é eficaz? Falando sério, velho, você acha mesmo eficaz? De verdade, do fundo do seu coração, eu não acho. Eu acho, na verdade, ineficaz. Muito mais ineficaz do que eficaz. Pra caramba, velho. Artigo 5 também foi um artigo que eu achei meio incongruente. Vamos lá. Fica proibido a administração pública municipal, direta ou indireta, contratar shows, artistas, eventos abertos ao público infanto-juvenil que envolvam, no decorrer da apresentação, expressão da apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas. Entendeu? Você ganhou a cena, né? Então, show, artista ou evento aberto ao público infanto-juvenil que envolva, no decorrer da apresentação, expressão de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas, aqui abre muita brecha, porque, vamos lá, capoeira. Capoeira é aberta ao público infantil, infanto-juvenil. Mas é uma arte marcial, que mistura dança e arte marcial, luta, tá certo? Se eu quiser, a partir da minha ignorância, né, do melhor interesse do menor, dizer que capoeira é uma incitação à violência, eu consigo proibir capoeira, velho.
Esse é o ponto. Ah, mas a capoeira não tá emprestando, não tá sendo contratada pelo público. Mas tá numa praça pública, por exemplo. Já não pode fazer, né? Porque é uma contratação indireta. A praça pertence a quem? Ao poder público. E se o poder público não pode, né, direta ou indiretamente, contratar shows, artistas e eventos abertos ao público infanto-juvenil que envolva, né, essas situações, aí posso. Outra situação, batalha de rap. Na festa da cidade não vai ter um artista de rap cantando, mas tem a batalha de rap, que acontece lá no bairro, lá, que a prefeitura empresta o som. E aí, na batalha de rap, a lírica dos caras é falar que um vai matar o outro liricamente, né? Mata você na minha lírica, mata você no flow, na métrica. Se eu quiser falar que isso é uma apologia à violência e ao crime organizado, eu consigo, a partir da minha ignorância e a partir da brecha dessa lei. O artigo 5º, então, ele não só é o que é mais aberto, né, pra gente bloquear movimentos culturais, como ele é claramente para isso, né? Claramente para isso. Aí, nesse parágrafo único do 5º aqui, diz que os pais são responsáveis solidários aos organizadores dos shows, eventos artísticos ou eventos de qualquer natureza quanto à presença de menores de idade em apresentações que se enquadram no caput, devendo eles observarem a classificação indicativa, caso não seja aberta ao público infantil. Ou seja, vai depender dos pais levar ou não, igual já é. Essa lei é um chover no molhado. Totalmente chover no molhado. Porque nós já temos leis que asseguram isso, né? Tanto é que, eu vou reagir a uma situação agora, pra vocês verem como que é a situação de Apucarana, cara. Tá curioso. Agora, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês o trecho da minha amiga Luana, tá? Qual trecho? Trecho da onde? Eu li os 3 artigos que eu acho que são meio incongruentes, tá? O artigo 2, o artigo 4 e o artigo 5. O artigo 2, pelo melhor interesse do menor. O artigo 4, porque falar sobre vulnerabilidade à criminalidade não é falar sobre músicas ou arte e cultura que falam sobre isso, é falar sobre uma realidade de exploração e de desigualdade que produz o vilão. E o artigo número 5º, que é o que diz que direta ou indiretamente a contratação deve ser proibida. E é a que mais abre brecha para se proibir movimentos, né, culturais, principalmente os periféricos e populares. Agora eu vou reagir à fala da minha amiga Luana na audiência pública que teve em abril, lá em Apucarana, pra gente falar sobre essa lei. Audiência pública que eu, inclusive, estava, né? E dei meu ponto de vista que eu vou falar no final pra vocês. Se liga nesse videozinho aqui, então, que eu vou mostrar da minha amiga Luana. Se liga. Vou me utilizar aqui da tribuna. Primeiro que é importante uma mulher ocupar sempre um espaço político, né? Saudações, Eliana. Saudações, minha amiga. Dê ordem, camarada. Segundo, para os meus companheiros, minhas companheiras que estão aí conseguirem visualizar bem. Primeiro, boa noite a todos os presentes, todas as presentes. Moisés, essa audiência pública, ela significa muito para o eleitorado. Aqui ela matou a pau. Aqui ela matou a pau. Por que essa lei chove no molhado? É porque falar de defesa de criança e adolescente dá voto. É porque falar que a gente é contra o crime organizado, sem de fato ser, dá voto. Dá voto. Então é muito importante para o eleitorado, tá? Porque vai estar construindo os votos desses meus amigos que agem sempre pela moral e né? Nunca. Sempre lembrar vocês, vereadores, vereadoras, que vocês ocupam este cargo que hoje ocupam, né? Porque pessoas como nós elegeram vocês. Verdade. Né? Então, audiências públicas revelam um grande respeito pela população. O que não teve nessa audiência, vamos deixar claro aqui, tá? Essa audiência pública, o que não teve foi respeito. Primeiro, que os parlamentares e quem estava lá no palco, a Lu, inclusive, teve 5 minutos. Mas nós, que éramos, tinha 2 minutos. Né? Se você quer fazer uma audiência, quem tem que falar não são os parlamentares, é o povo, né? É a audiência, não parlamentar. Não falarência. Como é que é? Não, agora vacilei. Não pode ficar fazendo neologismos assim, né? Mas, 5 minutos pros caras e 2 minutos pra nós, quem que tá sendo ouvido aqui? É eles tentando convencer nós de que essa lei fajuta vai nos defender? Ou é nós tentando convencer eles de que essa lei é uma lei fajuta e vai só prejudicar nós? Tinha que ser nós, pô. Se é uma audiência, nós tinha que ser 5 minutos, eles 2, 1 no máximo. Mas, né,
Vamos lá. Chamar para casa as pessoas que interessam o que está sendo discutido é realmente coisa de gente muito corajosa. Eu sei. Então, muito obrigada por esse espaço. E, na linha do que o presidente dessa Câmara, o Danilo, veio colocando aqui, engraçado que a gente se encontrou em argumentos. Achei isso muito interessante. Eu queria iniciar essa fala citando uma canção. Olha só. Né? Muito interessante isso. A canção que eu vou citar, ela fala assim, ó. Quem pensa que eu não te amo, não sabe o quanto eu tenho bebido. Secando várias garrafas de uísque, lembrando você aqui comigo. E esse tá aí tem outra, do sertanejo, né? Esse estilo musical tão querido do agronegócio. Ih, rapaz. E de muitos de nós aqui, não é? Opa. Sertanejo, não é? Não é tão popular? Demais. Vamos para mais uma citação. E esse carro está bebendo menos que eu entre o álcool e a nicotina. Tem você que é pior. Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só. Sendo essa primeira canção que eu citei, de uma dupla chamada Mato Grosso e Matias, que esteve aqui nos festejos da cidade, que foi contratada com dinheiro público, muito, diga-se de passagem, num show em praça aberta, praça pública, onde não tinha classificação de faixa etária, né? Toda a população poderia estar no aniversário da cidade, tinham crianças lá. E aqui ela matou a pau total. É claro que o problema nunca foi sobre crime organizado ou abuso de substâncias. Nunca foi. Sempre foi sobre eleitorado. Essa lei existe para se ganhar voto, porque é uma lei de chover no molhado. Lei que chove no molhado. Né? Eles não estão nem aí, de fato, para a população. Eles estão pelo voto que volta. Né? Por que são drogas lícitas essa, né? Não ilícitas. Ah, nessa hora aqui. Lembrei o que aconteceu nessa hora, velho. Deixa eu voltar um pouquinho pra vocês verem aqui. Ó, fraga... Ó, o trem tá passando, vou deixar passar. Vai que o áudio sai aqui no bagulho, né? Se liga. Muito, diga-se de passagem, num show em praça aberta, praça pública, onde não tinha classificação de faixa etária, né? Toda a população poderia estar no aniversário da cidade, tinham crianças lá. Crianças lá, claro. E por que são drogas lícitas essa, né? Nessa hora, o senhor presidente Danilo Scioli falou, mas essas drogas como álcool e nicotina são drogas lícitas, a gente está falando de drogas ilícitas. Ou seja, vai permanecer tudo como está. Sem artista local tendo voz para tocar na festa da cidade, porque eles estão dando salários milionários para artistas sertanejos que já são bem estabelecidos. Como é o caso do Gustavo Lima, que ganhou mais de R$1 milhão em uma cidade do interior, lá em São Paulo. Tá? Então, vai permanecer tudo como está, mas pior ainda, com o respaldo da lei para brechas e más interpretações, né? Com a fala do Danilo, a gente vê que é exatamente isso. Porque o problema dele não é com drogas e com a segurança da criança e do adolescente. Tanto é que ele pontua que a lei vai falar sobre drogas ilícitas e não lícitas, né? Não ilícitas. Mas são drogas, presidente, né? São drogas. São drogas porque o alcoolismo ele é um problema para a nossa juventude. A nicotina é um problema para a nossa juventude. E se nós estamos aqui, vocês, vereadores, estão realmente preocupados com a questão da infância e da juventude, há muito que se debater. E não é só sobre o crime organizado. Né? Não é só sobre a arte e a cultura. Eu já estou me atropelando em tudo que eu pretendi, porque eu sou assim mesmo. Falando de coração, gente, se a cultura ela é vista por essa Câmara, por essa Casa de Leis, como algo que realmente pode mudar a realidade das pessoas, é isso? É. Eu entendi direito? É isso que eles disseram. Esse projeto de lei, ele fala que a cultura é muito importante para a vida de um jovem adolescente. Não é isso? É isso. Pois bem, a gente vai pautar, discutir essa lei agora, e nos próximos meses, e eu estarei aqui para cobrar todos e todos vocês, nós vamos discutir uma lei municipal de cultura para Apucarana. Rapaz, a gente vai discutir, então, a regulamentação da única escola de arte gratuita que tem aqui em Apucarana. Única. Não é não? Que atende no Meu centro, querido secretário Recife. Mas, graças a Deus, eu atendi bem a periferia. Se o interesse é pautar a cultura, se a cultura finalmente entrou dentro dessa casa aqui, pela porta da frente, pela mão do nosso presidente, Danilo Scioli, então a gente vai discutir cultura.
certo? Estamos aqui dispostas e dispostos todos a discutir a cultura realmente. Dê a ordem, camarada. Agora, vou para mais um ponto que é muito importante a gente comentar por aqui. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como também o presidente falou do Código Penal, ele já vislumbra essa proteção da infância e da juventude com relação à apologia às drogas e outras expressões, inclusive. É o que eu falei, então, chovendo assim, molhado. Sim. A lei, naturalmente, já condena esse tipo de situação. Falar, né, em São Paulo sobre esse tipo de lei, né, talvez faça algum sentido, né? Mas o Paraná, que nem tem tanto desenvolvimento cultural assim, sendo financiado pelo Estado, eu sei disso porque eu sofro isso há anos, trabalho com cultura e educação há anos e sei o quão é precarizado o nosso trabalho. Mas não. Eles querem fazer para chover no molhado. Chover no molhado. Estamos assegurados, senhor presidente, né? Pelo Estatuto da Criança, estamos assegurados. Pelo Código Penal. Pelo Código Penal. Eu me pergunto qual que é a necessidade da gente ter uma lei deste cunho no nosso município. Eu me pergunto, votos, tá? E conquistar. E quero respostas. Apenas isso. E aí, contextualizando a lei anti-Oruan, que esse é o nome da lei, né? Virou esse nome. Por quê? Vocês sabem? Vocês sabem por quê? Sei. Porque foi a Amanda Vettorazzo que propôs essa pauta. A Amanda Vettorazzo lá do MBL, que eu já falei lá atrás, ela é totalmente contra o rap e o funk. Tá? Depois eu vou ver se eu acho um vídeo dela falando o quanto ela gostaria que o rap e o funk fosse extinguisse-se, né? Mas não é de agora essa discussão. Vou deixar a Lua falar que é melhor, né? Vocês sabem por que virou anti-Oruan? Porque esse projeto de lei, redigido identicamente a como está redigido aqui, identicamente, preso, tá? Né? Inclusive, presidente, tem um erro de ortografia. Tem um momento lá como que assim? Você vai se referir a Apucarana e está falando São Paulo. Não é possível. Eu peço que o senhor faça essa correção, mas que a gente principalmente se atente, que é um projeto... Não, porque o cara escreveu a lei, né? Aí depois foi lá no jornal para falar que a gente não leu a lei. E tem um erro de ortografia, dizendo ao invés de Apucarana, São Paulo. Será que foi a gente mesmo que não leu a lei? E para vocês verem como isso não é mentira, ó, aonde eu vou agora? Eu vou até diminuir um pouco o bagulho da Lua aqui. Ó, vamos para a lei, né? Aonde é que fala? É aqui, ó, nos motivos. Né? Exposição de motivos. Senhores e senhoras, vereadores, não sei o que. Se a gente for descendo a lei, ó, é na legislação que se estabelece regras como a classificação indicativa para filmes, a proibição de venda de bebidas alcoólicas, a determinação etária para dirigir automóveis e outras normas que limitam ações do menor de idade. Não pode ser diferente, portanto, sobre o que o poder público municipal disponibilizará para as crianças e adolescentes consumirem ou serem expostos em eventos públicos na cidade de São Paulo. Mas, ó, se eu subir um pouquinho para cima aqui, Câmara Municipal de Apucarana. Se eu descer um pouquinho para baixo aqui, São Paulo. Pô, velho, será que foi nós mesmo que não leu? Rapaz, agora eu tô em dúvida, hein? Agora eu tô em dúvida sobre... Será que o senhor não frequentou muitas escolas de direito, mas nenhuma de interpretação de texto? Ou nenhuma de como fazer uma edição no Word? Cara, você precisa de um curso de informática recém. Mano, tô zoando. Não é possível, velho. Não é possível. Projeto que não está pensando a cultura do nosso território. Não está mesmo. Não é um projeto que está partindo de alguém que tem embasamento para entender do que está falando aqui. Eu sou fazedora de cultura. Eu também. Nós somos um grupo de cultura popular reunido e organizado no território. Ninguém perguntou nada para a gente. Ninguém sabe as expressões que existem no nosso território. E daí a gente pega um projeto que não dialoga com o nosso território e propõe numa Câmara... E a gente quer discutir algo que não está lidando com as especificidades de uma territorialidade. Ou seja, entendeu? Não lida com os então vamos discutir o território, né? Vamos discutir qual que é a real necessidade da população, da cultura de Apucarana. Esse sim é um debate que interessa. De resto é um copia e cola e a gente sabe de onde vem. E nós estamos aqui para nos opor até o final desse debate. Sabemos muito de onde vem e esse que é o problema. Você está vendo como essa lei aqui, ela é uma lei só para conseguir votos, né? Ela não tem outro objetivo senão isso. Não tem outro objetivo senão isso, conseguir votos. É para o eleitorado. A Lua matou a pau aqui. Quando ela faz a análise dela no começo, isso aí é no começo da audiência. Tanto é que ela tem 5 minutos para falar. Ela já mata a pau todas as pautas.
E ainda assim, a gente não foi ouvido. É um problema gravíssimo isso, Por que a gente não foi ouvido? Veja aqui. Vou mostrar para você. Ó, a Câmara aprova PL que proíbe contratação de shows com apologia ao crime. Aqui, ó, é do Tribuna do Norte, tá? TN Online, que eles falam. Aqui mostra, na segunda-feira, dia 18 agora, 4 dias atrás, a partir do momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô gravando no dia 22, por 10 votos a 1, o projeto de lei 10/25 que proíbe a contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público infanto e juvenil que envolvam no decorrer da apresentação apologia ao crime organizado, uso de drogas, entre outras. Tá? Então, foi aprovada a lei. E sabe o que é pior? Foi aprovada com ressalvas. Quando a gente fez a audiência pública, a gente queria que fosse revogada, porque essa lei é uma lei para chover no molhado. É só para fortalecer o discurso que eles têm, que eles são contra o crime, contra e a favor da criança. E no fundo não são. Vocês podem ver pelo projeto de adultização. Você viu que o Felca fez o vídeo os caralho, e aí tá agora um projeto de adultização. Quem que tá voltando contra essa pichorra? É a galera desse tipo de ideologia. Então eles não são a favor da criança e do adolescente. Eles são a favor do dinheiro dos pais das crianças e do adolescente. É isso que eles são a favor. São a favor de políticas que destroem o trabalhador. Tá? Então anotem aí na casa de vocês quem são esses pilantra que ficam fazendo esse tipo de lei. É muito triste, cara. Eu não queria estar fazendo esse tipo de vídeo, eu não queria estar fazendo esse tipo de comentário e também não queria estar arranjando esse tipo de treta. Mas é importante a gente perceber que a política paranaense está indo de mal a pior. De mal a pior. E a gente vai começar a falar sinceramente sobre isso. Ó, galera, e nesse dia da audiência pública que a Lua deu essa letra, o Danilo também explicou um pouco sobre a lei do ponto de vista dele. Vocês viram que, no papel, a lei deixa infinitas brechas, tá? Agora a gente vai assistir sobre a fala do Danilo, lá na audiência pública, e vamos tentar entender mais ou menos da onde vem, né? Da onde vem esse pensamento aí. Vamos lá. De maneira muito didática. Meu projeto de lei, vereador Sidney, não faz acepção entre criador de cultura, muito menos a estilo musical. Eu sou... Assim como a lei da vadiagem não fazia. Não, a gente não tá fazendo nada contra a capoeira, nem contra o samba. E no final... músico. Vossa Excelência é músico. Para mim, o hip hop é muito legal, o rap é muito legal, o funk tem cultura e todos os estilos musicais têm cultura. Para mim, de verdade, não faço acepção em nada. Inclusive, desafio qualquer um dos presentes a pegar o projeto de lei, que também tenho cópias na minha mão, e me falarem em que momento faço acepção a qualquer estilo musical. Não, acepção a qualquer estilo musical você não faz, mas faz acepção a São Paulo, velho. Porque você não leu o próprio projeto, né? É claro que no projeto você não vai fazer isso diretamente, porque senão é barrado na hora. É por isso que as pessoas de mau caráter agem pelas brechas, tá? Agem pelas brechas, lembrem disso. Então meu projeto de lei não faz isso, não criminaliza ninguém. Até porque eu não tenho competência legislativa para criminalizar ninguém. O crime de apologia ao crime organizado está no Código Penal, artigo 287. Pronto, já acabou, já não tinha nem mais que fazer reunião. Se você sabe que está no artigo 227, por que você está fazendo a porcaria de uma lei que vai reprisar o mesmo tipo de princípio? Acabou aqui já, para mim já tinha acabado aqui a reunião. Se tem um artigo que fala de apologia, por que você está fazendo outro? Não sou eu que criminalizo esse tipo de situação. Inclusive, defendo a liberdade de expressão. Nós defendemos a liberdade de expressão. O que nós somos contrário, e eu apresento no meu projeto, é que quando houver público infanto-juvenil, criança e adolescente, não faz sentido que o poder público coloque dinheiro nesse show. O show pode continuar existindo? Pode. Mas pode ter dinheiro público? Não. E vai mudar alguma coisa? Já tinha dinheiro público antes? De verdade mesmo, tinha. O que tem dinheiro público? Que é o movimento que se aproxima disso? Batalha de rap. E é dinheiro indireto ainda, que os caras emprestam só a praça, a caixa, um som, um microfone, alguma parada assim. O restante vem de patrocinador, eu sei porque eu movimento batalhas. O que tem, mano? Fala pra mim. Já investe? Não, então vai ficar no mesmo, mano. Vai ficar no mesmo. Então, de maneira muito simples e didática, a finalidade do meu projeto é estabelecer que...
votos, estabelecer votos. Essa é a finalidade do seu projeto. Em shows públicos, com público, infanto-juvenil, criança e adolescente. Não pode ser patrocinado com dinheiro público se fizer apologia ao uso de drogas ilícitas e apologia ao crime. Ah, não, mas você... Não. Vamos falar do meu projeto de lei, porque eu acredito que hoje a convocação foi para tratar do meu projeto de lei. Defendo a criação de cultura e cumprimento os fazedores de cultura. Acho e defendo, nobre secretário de Cultura, que nós precisamos criar uma política pública para que nós possamos financiar os fazedores de cultura aqui. Que nós possamos valorizar, que no show da cidade tem a galera de Apucarana participando do show. De todos os segmentos e de todos os estilos musicais. Desde que não haja apologia ao crime, coronel e tenente. E também não haja apologia ao uso de drogas ilícitas. Desde que tenha criança e adolescente. Se tiver só adulto, gente, adulto, sinceramente, faz o que quiser e com certeza colhe as consequências daquilo que faz. Tá, demorou. Vamos lá. Vocês perceberam, então, que a lei, ela realmente não muda nada? Nada. Ela vai permanecer tudo como tá. Não muda nada na prática agora. Mas acontece que existe, na minha concepção, agora eu vou falar basicamente do que eu falei lá na Câmara nesse dia. O problema dessa lei não é a lei em si, nenhum assunto que ela aborda, né? Ir contra o crime organizado é necessário. Ir contra o abuso de drogas é necessário. Vocês viram como é um assunto delicado? É muito amplo. Quando a gente fala, então, de uma lei, essa lei ela está visando punir o contrato, né, da público ao artista. Mas como consequência, ela deixa um montão de brecha, que é abertura para interpretação pessoal e moral e formas, né, direta ou indireta, de censurar movimentos específicos. Tá certo? O meu ponto de vista verdadeiro, é que isso é um problemão, tá? Um problemão. Porque não parece para você isso uma tentativa de não só cercear que tipo de cultura é boa ou ruim, o que deve ser, né, isso, aquilo é bom, né? Quando a gente coloca esse parâmetro, o parâmetro de perfeição e imperfeição, a gente coloca também um parâmetro de sagrado e de profano, né? O que pode ser sagrado, o que pode ser profano. Essa ideia sempre foi estopim, né, das religiões para conquistar novos povos, né? Nós somos os civilizados e eles são os bárbaros, então nós precisamos civilizar eles, né? É nesse ponto que eu coloco a gente como sagrado e eles como profano. Assim acontece em todos os âmbitos da relação humana, né? É sagrado e profano a religião, é sagrado e profano as convicções pessoais, é sagrado e profano o teu pudor, é sagrado e profano as apologias que você faz, tudo isso leva uma condenação de sagrado e profano. E não é diferente para as artes, né? As artes, elas também podem ser sagradas e profanas, segundo a mediação moral. E sabe de onde aconteceu isso, mano? Sabe de verdade onde aconteceu isso? Na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, para não falar a palavra a caça. A cultura, a educação, né? Tanto que as pessoas estão difamando como eu posso dizer, as universidades, né? As universidades hoje estão difamadíssimas, por quê? Porque quanto mais a gente descredibiliza os intelectuais, quanto mais a gente descredibiliza a academia, quanto mais a gente descredibiliza movimentos populares que lutam pela liberdade, como o hip hop, quanto mais a gente descredibiliza a subjetividade do indivíduo, mais a gente constrói uma população massificada que vai votar unanimemente, sem questionar, sem refletir, como se fossem torcedores de futebol, assim, ó, assíduos, né? Por isso que ele culpa a gente de fazer o que ele não fez. Ah, frequentou as aulas de arte, mas não frequentou de interpretação. Será, meu parceiro? Será, meu parceiro? Eu quero que isso aqui não seja um ataque pessoal, tá? Danilo Ascioli é uma pessoa pública, eu já conheço de outras áreas e tinha um enorme respeito por ele, até eu conseguir, aliás, até eu ter acesso a esse vídeo da TV Paraná, onde ele simplesmente, por convicção dele,
diz que a gente não leu uma parada que a gente leu muito e que a gente está inserido há muito tempo nisso, numa realidade de cultura e educação, que a gente quer produzir de verdade a cultura e a educação, não só aqui, não só em Apucarana, não só no Paraná. A gente quer fazer com que as pessoas sejam críticas de fato, reflitam, pensem e melhore o contexto social e a sua realidade. Mas para isso a gente precisa, primeiro, defender a cultura e a educação de fato. Defender as crianças e os adolescentes de fato. E antes de mais nada, não utilizar o poder público para discursos demagogos. Demagogia isso aí, meu parceiro. É dizer, somos a favor da criança, mas no fundo, vocês são a favor do bolso de vocês, do poder que vocês já têm e tudo mais, tá? O Danilo mesmo, no pessoal, eu não tenho nada contra ele. Nada. Até mesmo porque já trabalhamos em outras situações, outros lugares junto, né? Mas não posso negar que eu fiquei extremamente chateado com essa desonestidade intelectual do nosso querido Danilo Ascioli. Então fiquem aí o vídeo explicando ponto a ponto do porquê essa lei é incongruente e do porquê esses políticos de Apucarana estão fazendo de tudo para gerar gados eleitorais e não pessoas envolvidas em política pública de fato, tá? Um abraço do professor Vinícius, fica na paz e na semana que vem a gente volta com outro assunto. Fica na paz.